Oi, eu sou a Nalva Pearson e hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre maldições hereditárias, sobre como quebrar ciclos negativos na nossa vida. Lá em Deuteronômio, a palavra de Deus nos ensina que a maldição pode levar até a terceira e a quarta geração, mas a bênção acompanha até a milésima geração. Então, a extensão da graça de Deus é muito maior do que aquilo que o diabo pode fazer nas nossas gerações à frente. Mas há algo importante que nós precisamos entender sobre a origem de certas coisas, porque nós não escolhemos os nossos genes, nós herdamos dos nossos pais. Então, quando nós entendemos que nós recebemos coisas boas, como bom humor, como alegria, assim também saúde física e emocional, nós herdamos cor do cabelo, altura, cor da pele. Toda a sua belezura veio com certeza dos seus antepassados, da sua família, do seu pai, da sua mãe. Mas é interessante entender que nesse pacote que nós não escolhemos, porque senão todos nós nasceríamos com os genes da magreza, do olho azul, né, alta, uma pele bonita, cabelo bonito. Nós não escolhemos, não é opcional. Eu não escolho o que eu vou ter da minha mãe, do meu pai. Nós herdamos. E com isso nós herdamos também as coisas ruins. Nós herdamos o gene do alcoolismo, podemos herdar o gene do roubo, da mentira, da glutonaria. Nós podemos herdar toda sorte de coisas ruins também vem no nosso gene. Agora é preciso a gente estar atento, e aqui eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Assim, a notícia ruim é que nós não escolhemos, eles vêm no pacote, está dentro de nós, pode estar adormecido, mas com certeza dentro de você há muita coisa ruim que você nem imagina, porque apenas você não acionou esse gene, ele está adormecido dentro de você. Eu gosto muito de uma ilustração sobre dois gêmeos que foram criados, e um cresceu vendo, né, os dois, né, dentro de casa. O pai era um alcoólatra, perdeu tudo, violentava a mãe, era rude com a mãe. E um se tornou um grande advogado, prosperou, e o outro entrou na bebida. E a resposta, quando perguntaram para esses dois rapazes, por que você bebe? O primeiro falou, eu vi meu pai beber e não quis isso para minha vida. E o segundo disse, eu vi meu pai beber a vida inteira e fui no mesmo, decidi fazer o mesmo. Então, quer dizer, é o mesmo gene que estava num, estava no outro. Apenas um decidiu não levar adiante as novas gerações, quebrar esse ciclo. E o alvo desse álbum é a gente entender que nós temos autoridade. Porque assim como nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe o genes natural, quando nós nos tornamos, nós nos voltamos para Deus, quando nós nascemos, nos tornamos nova criatura e um novo gene nos é dado. Mas nós precisamos entender que nós temos que quebrar esse ciclo, que nós temos que ter uma decisão em nós de quebrar esse ciclo e não levar para gerações à frente. Um exemplo muito triste, uma vez eu vi uma mulher, ela teve um filhinho e aquele menino com 5 anos de idade, ele não parava na escola. Aquele menino enfiava a mão debaixo das saias das coleguinhas de sala de aula, puxava, tocava no bumbum das professoras, e ele era um tormento com 5 anos de idade. E a mãe dessa criança levava esse menino no médico, e é um tal do ADD, tantos AIDS aí que eles, né, que hoje em dia nós temos, realmente existe, mas nós precisamos atentar para o lado espiritual das coisas. Eu acredito que tem muitas crianças tomando remédio, que na realidade orações e outras coisas poderiam ajudar. Eu não estou dizendo que não há casos reais, mas há muita maldição envolvida. E se nós tratarmos só com um remedinho, aquilo provavelmente vai continuar. E essa mulher, né, desesperada, porque as escolas não queriam o seu filho mais, um dia foi para uma igreja e o pastor começou a orar com ela. E aquele pastor, Deus deu uma direção para aquele homem e falou: como que essa criança foi gerada? Em que circunstâncias que essa criança foi gerada? E aquela mãe, muito envergonhada, disse para aquele pastor: eu era uma prostituta. E quando essa criança foi gerada, eu tive relações com 5 homens naquela noite. Eu sei porque eu adoeci em seguida e eu não me envolvi com nenhum homem. Então eu não sei, depois disso, quem é o pai desse menino.
E começou a orar com a mãe, e a mãe foi quebrar a maldição. Porque nós precisamos ter entendimento que ser pai, ser mãe é uma responsabilidade muito grande. Você está levando à frente não uma pessoa física, mas você está levando uma mente, um corpo, você está levando uma geração adiante que vai levar aquilo que você tem, física, emocional e espiritual. E aquela mulher começou a orar e ela foi liberta, e aquela criança também foi liberta. Talvez você pergunte, mas o que a criança tem com isso? A criança é um fruto nosso, o nosso filho é uma extensão nossa. Então nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos durante a gravidez, aquilo que é gerado, tanto emocional como físico, genético, vai ser passado adiante. E é algo interessante que nós devemos prestar atenção. Nós temos que detectar o que tem de bom na nossa família. Talvez, né, seja uma boa maneira de fazer um teste de aptidão. Analise na sua família que tipo de atividade que foi desenvolvida, que foi alcançado um sucesso. E olhe na sua família o que negativamente tem passado de geração para geração. O meu avô, hoje foi criado numa fazenda, mas ele morreu, ele tentou se matar várias vezes, e eu não tenho informação qual doença emocional que ele tinha, não sei se bipolaridade ou... Não sei, né? Nós não tivemos essa informação, pelo menos eu não sei, que eu sou a mais nova de 12 filhos, sou uma das mais novas, e eu só sei que há na nossa família uma tendência de depressão, de síndrome de pânico, e que nós temos que vigiar e orar. Porque há um gene em nós, porque nós herdamos do nosso pai, meu pai herdou do pai dele. Então, como a gente não sabe qual gene que está adormecido, então fique atento àquilo que é negativo na sua família. Há alcoolismo na sua família, não dê o primeiro gole. Não dê espaço, porque o diabo ele entra por uma pequena brecha e ele faz um rombo muito grande. Você pode analisar que tem muitas famílias que as pessoas não casam, outras pessoas não têm filhos, outra há uma geração de câncer, outros há tantas enfermidades que são passadas. Mas é preciso que a gente se levante e não dê espaço para que isso aconteça. Se é alcoolismo, não se assente na roda de pessoas que bebem. Você tem esse gene dentro de você. Se é droga, se é adultério, prostituição, não envolva em ambientes, porque onde você está é o que vai formar você. Eles vão a influência das outras pessoas vão te levar, nem que seja a testar. Um homem de muito sucesso numa empresa, a empresa começou a fazer eventos uma vez por semana que envolvia álcool. E ele nunca tinha bebido, uma família estruturada, uma vida, né, vivendo o sonho americano, prosperidade. E aquele homem começou a experimentar um pouquinho de bebida, e mesmo ele sabendo que havia um índice de alcoolismo na família. E ele começou a beber uma vez por semana, duas. Aquele homem chegou ao ponto tão fundo no alcoolismo que perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu tudo que tinha, chegou a ficar nas ruas. Então, não brinque com fogo. Aquilo que você sabe que tem na sua família, não vá por esse caminho. Evite, se você é uma pessoa muito sexualmente tentada, evite situações, evite se envolver em ambientes em que a sua esposa, seu companheiro não está. Esteja presente, não se envolva com pessoas que não fazem parte do mesmo propósito que você. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, mas cedo ou mais tarde você vai estar envolvido em ambientes com pessoas que vão te levar ao pecado. E algo que a gente precisa entender, nenhum pecado é instantâneo. Todo pecado é um processo. Ninguém sai de casa e fala, hoje eu vou roubar um banco. Ninguém sai de casa e fala, hoje eu vou trair meu companheiro. Não, as coisas vão acontecendo, pouquinho de pouquinho, até que se consuma, até que venha a destruição, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Foi analisado um estudo aqui nos Estados Unidos, em Nova York, em 1874, mais ou menos. E a equipe de prisão aqui dos Estados Unidos, da prisão lá de Nova York, percebeu que tinha 6 pessoas da mesma família presa, com roubo, com porte de armas ilegal, assalto, droga, alcoolismo. E essa equipe da Prison Board aqui de Nova York decidiu fazer um estudo sobre essa família, e eles foram atrás e perceberam que havia mais de 1.000 pessoas na geração dessa família que era envolvida em corrupção, que era envolvida em roubo, toda sorte de coisa errada.
E 6 pessoas, naquela época, foi detectada, estavam presas. Então, é algo que a gente não deve brincar. E, de outra forma, eles pegaram uma outra família e observaram a sequência de 100 anos atrás, da ascendência daquela família, o que tinha acontecido. E eram pessoas que eram advogados, professores, pessoas que escreveram livros. Um até chegou a presidente dos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer para você, do jeito que a maldição vem e pode acompanhar até a terceira, quarta geração, a bênção vai te acompanhar a milésima geração. Então, que eu e você tenhamos autoridade, tenhamos discernimento de nos levantar e ser o quebrador, aquele que vai apagar, aquele que vai destruir essa geração de problemas, essa geração amaldiçoada e trazer à tona uma nova geração de prosperidade, uma geração de pessoas mais felizes, pessoas que vão influenciar essa terra, que vão trazer o reino de Deus e transformar esse país, essa terra. Nós precisamos ter esse entendimento. O que tem na minha família que eu preciso quebrar? E não é só um quebrar verbal, é um evitar a situação. Porque se você quebra espiritualmente, você faz uma oração, mas você convive no ambiente, você se cerca daquele contexto negativo, mas cedo ou mais tarde você vai cair. É interessante a gente analisar lá no Velho Testamento o que aconteceu com Isaac e Rebeca, né? Rebeca gostava mais de Jacó do que de Esaú, e na bênção final Isaac já estava velho, não via muito bem, e Rebeca, na sua falta de caráter, enganou o marido, chamou Jacó e falou: vamos colocar uma mão de pelo, você coloca uma camisa que cheira seu irmão, e nós vamos confundir, nós vamos enganar o seu pai, e você vai ter a bênção. A bênção do filho mais velho. E o que aconteceu? Jacó fez isso e, quer dizer, aquele mau caratismo não era só da mãe Rebeca. Jacó também tinha, porque anteriormente ele também tentou usurpar Jacó mais cedo. Mas o que acontece? Passado algum tempo, Jacó casou. E Jacó trabalhou 7 anos para Labão, que Labão também era da família, era tio de Jacó. E Jacó trabalhou 7 anos por uma esposa. O que aconteceu? Labão enganou ele da mesma forma que ele enganou o pai. Levou a esposa que ele não queria. E quando ele acordou, não era, né, a esposa que ele havia negociado, como se dizia naquela época, que ele havia trabalhado 7 anos para casar. Então, isso vai passando de geração em geração. O mesmo aconteceu com Abraão e Sara. Sara era muito bonita, e quando Abraão chegou diante de Abimeleque, na mesma cidade que depois Isaac ia fazer a mesma coisa, mentir, Abraão mentiu dizendo: não, Sara não é minha esposa, ela é minha irmã, para que as pessoas não tentassem seduzir Sara, casar com Sara. A mesma coisa anos depois aconteceu com Isaac. Isaac tinha Rebeca como esposa, que também era bonita, e ele cometeu o mesmo pecado na mesma cidade, mentindo, dizendo que Rebeca não era sua esposa, para que os homens não costeassem, não chegassem perto de Rebeca. Então, se hoje você está ouvindo esse vídeo, analise o que reincide na sua família. O que reincide na sua família que precisa ser quebrado. Evite isso, porque o gene está dentro de você. Aquilo está apenas adormecido. E talvez você pergunte: mas eu herdei tudo do meu pai e tudo da minha mãe? Provavelmente não. Mas qual você vai saber que você herdou? Então, se do lado da sua mãe, do lado do seu pai, há alcoolismo, há muita mentira, há muito engano, há pessoas que passam a perna, pessoas que mentem muito, observe o que tem negativo dos dois lados e evite essa situação. Seja mais cauteloso do que outras áreas da sua vida. E aquilo que é positivo, vá atrás. De repente você tem o gênio da sua mãe, do seu pai, e você vai prosperar mais em alguma área que você vê que suas famílias prosperaram, se essa é a sua vocação, aquilo que você quer. Mas nós precisamos entender que nós precisamos quebrar, é necessário quebrar todo o ciclo negativo, que nós sejamos levantados como uma nova geração que traz o reino de Deus, que traz a justiça, que traz a paz, que onde a gente chega, que os nossos netos, nós tenhamos esse entendimento que nós somos responsáveis para quebrar o que vai acontecer com os nossos filhos e com os nossos netos.
Nós podemos passar à frente isso. Porque o Senhor nos deu autoridade. Quando nós nascemos de novo, um novo gene é nos dado. Mas é preciso que nós ativamos esse gene da graça, da prosperidade, do amor do nosso Deus. Que o Senhor nos dê discernimento, que a gente possa realmente nos levantar como uma nova geração, uma geração que honra, que vive para honrar o nosso Deus. Eu sou a Nalva Peterson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.